Senhores passageiros, apertem os cintos porque tá no ar mais um Pode Peregrinar. Isso mesmo, eu sou Evelyn Barros, missionária da Comunidade Obra de Maria, e eu tenho a alegria de receber uma convidada muito especial, a Dani Miranda, da Comunidade Canção Nova. Fique conosco porque vai ser incrível. Como eu falei para vocês, hoje eu recebo uma convidada muito especial, a Dani Miranda, que é tão famosa de rezar o texto da misericórdia toda 3 horas. Essa mulher cheia da misericórdia de Deus. Seja bem-vinda, Dani. Que alegria, Evelyn. Olha, uma alegria enorme estar aqui com vocês, porque pode peregrinar, que dá tudo certo, é uma maravilha. Gente, eu já fui em missão com a Dani lá para Varginha, inclusive... Povo de Minas Gerais, um super abraço. Foi uma experiência fantástica, né, Dani? Retiro de Carnaval. Isso mesmo. E já queria começar esse Pode Peregrinar de hoje, esse podcast que traz essas experiências, mas que traz muito também dessa novidade, que é, não a novidade, mas essa experiência mesmo que traz esse novo de Deus para a nossa vida. Você acabou se tornando conhecida muito, né, pelo texto da misericórdia, a mulher do texto da misericórdia. É verdade. E eu queria que antes até mesmo de nós começarmos a falar da sua experiência de peregrinação, eu lembro que quando eu fui em missão com você, eu nem combinei com você, tá fora da pauta aqui agora, mas isso me veio assim muito à memória, ao coração agora. Porque você disse que encontrou um papelzinho, isso quando nós estávamos em missão, encontrou um papelzinho da Divina Misericórdia, ainda quando você nem pensava em entrar na Canção Nova, e alguém te relembrou isso, e aí começa, né, toda a sua história com a misericórdia de Deus. Mas que menina boa de memória! Eu lembro disso. Primeiro que assim, foi fantástica a nossa experiência. A primeira vez que eu tinha ido em missão com a Obra de Maria. Sim. E na Obra de Maria, né? Porque nós somos na Obra de Maria de Varginha. Que experiência fantástica. Vocês são maravilhosos. Foi lindo. Eu amei estar com vocês. Você já voltou lá, né, Dani? Depois? Voltei. Depois daquela missão, eu já fui mais 3 vezes. Uau! Teve a experiência... Cada uma é uma experiência fantástica. E naquele dia, a experiência que eu tinha te contado no caminho, né? Como Sim. que foi, como que eu comecei com a Divina Misericórdia e como que tudo entra na minha vida. Foi interessante porque eu entrei na comunidade em 2007. Em 2007, estando na Canção Nova, eu trabalhava na TV Canção Nova. E ali, na capela, havia um diário de Santa Faustina. E sempre eu li, gostava e tudo. Passado mais 2 anos, voltei a trabalhar na TV, mais uma vez, diário na capela, e fazia ali a minha experiência muito forte com a Divina Misericórdia. E aí, um dia, eu fiquei pensando, uma pessoa me perguntou, Dani, como tudo começou? Eu falei, tudo começou acho que no ano 2000, que eu comprei uma imagem de Jesus Misericordioso para dar de presente para uma pessoa, e ali foi que eu conheci a primeira vez a imagem de Jesus Misericordioso. Mas... minha irmã encontrou o marca-página, que tem na frente a imagem de Jesus Misericordioso, e atrás eu escrevi, com a minha própria letra, estava lá escrito de caneta, escrito, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa misericórdia. Eu estava ali parafraseando São Francisco, e eu escrevi essa oração de todo o meu coração. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa misericórdia, e assinei. Daniela Miranda, abril de 2002. Mal eu sabia que em abril de 2002 tinha sido o ano que estava sendo celebrada aqui na Canção Nova a primeira festa da misericórdia. Nossa! E naquele ano tinha sido um ano muito especial, porque a Divina Misericórdia no mundo inteiro estava vivendo muitas, vamos dizer assim, fatos históricos. E eu escrevi. Só que eu não imaginava que se passariam ali 10 anos, porque foi em 2012 que eu comecei a rezar o texto da misericórdia na Canção Nova. A partir de 2012 eu comecei, ora substituindo a Eliana Sá, ora substituindo a Gabi, ora rezando junto com elas.
Na época não tinha um padre que rezava sempre, então eram sempre 2 pessoas. Ora fixo, era a Eliana e a Gabi, mas eu substituía quando uma não podia, e assim foi. Até que a partir de 2015, 2016, 2017, em 2016 para frente, eu assumi realmente a missão da Divina Misericórdia. Em 2017 já estava muito engajada, e ali foi o ano que a Gabi foi remanejada para outra missão, e aí eu continuei à frente da espiritualidade da Divina Misericórdia. Fantástico. E levando a devoção à Divina Misericórdia para o Brasil afora. Fantástico. Foi a partir dessa experiência. Mas, Dani, falando de peregrinação, toda essa experiência da misericórdia, nós estávamos aqui conversando nos bastidores que você nunca teve ainda a graça de ir até o Santuário da Divina Misericórdia, de fazer essa experiência. Mas como Deus ele é infinito de amor, você já foi sem ter ido. Conte aí. Eu já fui sem ter ido. Por 2 vezes. Realmente. Mas 2025 nós iremos, com a graça de Deus. Gente, olha, 2025, Dani Miranda, um roteiro muito especial, trilhando aí o caminho da Divina Misericórdia. 2024 não dá, é 2025, então já se programa aí para ir com a Dani. Já imaginou? Primeira vez? Nossa Senhora! Aguenta coração! Aguenta coração! Mas como que eu fui e não fui? Foi o seguinte, eu sempre sou muito atenta com as datas da Divina Misericórdia. E sempre prisei muito para não deixar escapar nenhuma data importante dentro da espiritualidade da Divina Misericórdia. E uma delas foi o 17 de agosto, que é a dedicação do mundo à Divina Misericórdia. Então, esse fato muito importante na história, eu estava com ele marcado na agenda, cheguei no terço e falei com o padre, eu falei, padre, vamos fazer o seguinte, vamos rezar a oração da dedicação do mundo à Divina Misericórdia, porque hoje é um dia importante. Há alguns anos atrás, São João Paulo II dedicou o mundo à Divina Misericórdia. Ele falou, vamos, onde que está? Eu falei, eu trouxe, está aqui, vamos rezar aqui. E aí nós vamos rezar a oração. E foi bonito, porque foi assim, eu gosto sempre de dizer, aprendi isso com o Ronaldo Silva, meu irmão de comunidade. Num dia como hoje, num dia como aquele, há tantos anos atrás, acontecia um fato importante, né? Sim. E aí eu disse, num dia como hoje, São João Paulo II dedicou o mundo à Divina Misericórdia. Nós rezamos. Passado uns 2 meses, nós recebemos a visita aqui de um bispo auxiliar do Santuário da Divina Misericórdia de Cracóvia, Dom Robert, muito querido, que nós fizemos uma amizade, uma coisa bonita, que, graças a Deus, estava ali naquele momento. E aí ele disse, olha, eu quero fazer um convite para vocês, de viver a preparação que nós estamos fazendo desde 17 de agosto. Eu falei, 17 de agosto? Mas nós aqui rezamos a oração também, preparação, em alusão a esse dia, não é? De memória. Aí ele, não acredito, é mesmo? Abri o YouTube, graças a Deus, tem tudo salvo lá do texto da Misericórdia, encontrei a data, achei o vídeo e mostrei para ele, ele ficou muito feliz. Aí o tempo passou, aconteceu os 20 anos, foi feita uma grande celebração lá em Cracóvia, foi muito bonito. Alguma coisa eu acompanhei na internet, no que dava, o que era possível de gravação. Passado um tempo, veio o padre João Sopitsky aqui no Brasil, voltando da Polônia. E esse padre disse assim para mim, Dani, estive lá nos 20 anos da Divina Misericórdia. Eu falei, é mesmo? Me conta como é que foi a emoção. Ele falou, a emoção vai ser agora. Eu falei, por quê? Porque eu trouxe para você esse livro aqui. Este livro, eles fizeram uma edição comemorativa dos 20 anos da Divina Misericórdia, da dedicação do mundo à Divina Misericórdia. Não, aí ele não se aguentou, ele foi nas últimas páginas e falou assim, você sabe por que ele é tão especial, Dani? Eu falei, mas claro, assim, só de já ser um livro que o senhor trouxe para mim, eu estou muito feliz, não acredito. Aí ele falou assim, mas você vai ver que ainda é muito mais especial ainda, espera aí, vai passando. Aí ele me mostrou no livro, está lá a minha foto e o Padre Alex, no dia em que nós estávamos rezando a oração em preparação para os 20 anos
da consagração do mundo à Divina Misericórdia que São João Paulo II fez. Foi um fato assim, muito importante na história. Ele foi a consagração do mundo à Divina Misericórdia, né? Em poucos anos da entrada do novo milênio. Então, foi muito significativa esse fato, né? E aí eu fiquei super feliz. Aí, passado mais um tempo, essa foi a primeira vez que eu fui e não fui. A minha foto estava lá, mas eu não fui à Polônia. E aí, o Padre Wellison, meu compadre, muito querido, também diretor espiritual de muitas peregrinações, inclusive ele já foi lá algumas vezes, e ele está em Portugal. E eles resolveram fazer a gravação das novenas da Divina Misericórdia lá na Polônia. E eles foram. Ele disse que chegou lá, foi na capela de Santa Faustina, que é muito interessante, Evelyn, que é como se eu já tivesse ido. Eu consigo visualizar a imagem dos lugares por foto e por vídeo, sem nunca ter ido lá. Então, onde tem a capela de Santa Faustina, na frente tem uma sala ampla, assim. E ali eles fizeram uma exposição com fotografias da preparação que aconteceu da Divina Misericórdia dos 20 anos. E aí ele falou que foi passando. Então lá tinha vários países, Austrália, não sei mais aonde, de repente Brasil. Quando ele olha no Brasil, quem está lá? A foto também. Foi o dia que Dom Robert veio aqui, é uma foto que está o Dom Robert, Padre Wagner Ferreira, eu, o Padre Wellison, Fernando, a equipe do terço que rezou naquele dia, e aí estava a fotografia lá também. Segunda vez que eu fui na Polônia sem ter ido. A minha foto chegou, eu ainda não fui. Mas foi essa experiência assim, muito bacana de sentir assim, quanta Divina Misericórdia, ela é uma espiritualidade tão forte e ela está tão dentro do meu coração, que é como se eu estivesse ali naquele santuário, é como se eu participasse. E, ao mesmo tempo, é como se aquele santuário estivesse dentro de mim. Como que pode eu nunca ter ido num lugar e sentir como se eu tivesse estado naquele lugar? Eu não sei te explicar como é isso, mas é um misto de que eu nunca fui, mas eu já fui. Sim. É como se o meu coração estivesse unido ali. E nisso eu vejo a comunhão da igreja peregrina, não é? Nós somos essa igreja peregrina. Não é só a comunhão da igreja triunfante, mas eu não sei se existe, mas é essa comunhão dessa peregrina, sim, dessa igreja peregrina, não é? Sim. Essa comunhão que há entre nós. Gente, eu queria dar uma pausa aqui nesse Pode Peregrinar para dizer uma coisa. Eu já fui, não é, na Cracóvia. Na verdade, foi a minha primeira peregrinação. Olha! Terminou... Era a JMJ da Cracóvia. Então, eu não tinha uma expectativa. Era a minha primeira peregrinação e tudo mais. Mas é um lugar impactante. Tem um grande jardim. E nesse jardim tem várias caixas de som que está rezando o texto em várias línguas. Então, a partir do primeiro momento que eu pisei, assim, já no jardim, você caminha um pouco até chegar, né, à igreja, eu disse, opa, esse lugar é diferente. Mas por que eu estou dizendo isso? Não é fazendo propaganda, não. Mas imaginem que experiência extraordinária vai ser em 2025. Você e com a Dani já está emocionada. Eu já estou emocionada, mas realmente, porque, desculpa, Evelyn, mas assim, chega a mentá-la. É uma emoção, porque eu fico imaginando como que, meu Deus, aquele santuário, lugar que Santa Faustina pisou, mas ao mesmo tempo a simplicidade, porque ela é muito simples. Eu tenho mergulhado muito na biografia de Santa Faustina. É uma das coisas, assim, um dos livros que eu tenho me dedicado à leitura de, não só uma vez, mas várias vezes eu me dediquei ao estudo da biografia dela. Santa Faustina, ela é muito dos bastidores. Ela é muito, assim, é Jesus e ela não. Os lugares que ela esteve, todos eles, eu imagino que seja assim, mas eu vou lá constatar junto com vocês. Eu vou lá constatar. Que ela traz aquela presença muito discreta, numa simplicidade muito grande. No entanto, uma coisa que eu irei lá testemunhar, Santa Faustina, em diversos trechos, ela faz
a comparação dela com uma violeta. Que, na verdade, eu pesquisei, e Dom Tiago me ajudou, ele é polonês. E uma vez ele estava lá em casa e eu disse assim, Dom Tiago, eu tenho uma dúvida. Abre o seu diário em polonês para mim, vê no número, tal. Se está dizendo qual o nome dessa flor aqui. Porque uma vez ela disse assim, que ela queria ser como uma violeta. Que ao ser pisada, ela não fere o pé que a pisou, mas ela exala um perfume. E aí eu pensei, a violeta aqui do Brasil não exala um perfume, tem alguma coisa nessa história, porque você pode pisar numa violeta do Brasil que ela não vai exalar um perfume. E aí eu fui e falei com ele, ele disse assim, olha, aqui está dizendo viola hortensis. Aí eu falei, viola hortensis, então nós vamos ter que achar essa flor. Mas eu vou ter que ir lá na Polônia buscar uma mudinha dessa flor. Não sei como trazer na mala uma mudinha de planta, mas vocês podem ter certeza que eu vou trazer para plantar aqui no Brasil. Porque ela diz de Santa Faustina, essa violeta que ao ser pisada não fere o pé de quem pisa, mas exala um perfume. Nossa, e isso tem na Polônia e eu quero ir lá constatar essa flor. Nossa, gente, que fantástico, Dani. Olha, eu confesso que eu fiquei com vontade de, em 2025 agora, e gravar tudo dessa experiência, da vez que a Dani Miranda realmente foi. Isso mesmo. Vamos, Evelyn, vamos programar. Vamos, Olha, tudo é questão de programar. Sim. Eu trago no meu coração essa realidade. Claro, há pessoas que dizem assim para mim, Dani, eu queria estar no dia que você estivesse na Polônia, porque é muito engraçado. Como que você nunca foi na Polônia? Mas parece que você fala como se você já tivesse ido. E como que você nunca foi? Eu quero estar nesse dia histórico. Eu lembro muito da Débora, a Débora da Adoção Espiritual, ela sempre fala isso comigo. Dani, eu não posso acreditar, não. Toda vez você fala isso, e você fala como se já estivesse lá. Mas realmente é um sentimento que eu não consigo explicar. Mas que eu quero viver. E eu acho, e ela sempre diz assim, Dani, vai ter a hora certa. É porque não chegou a hora ainda. E como não chegou a hora, é como se essas duas experiências da sua foto chegar e você não chegar, é como se Deus dissesse assim, vai chegar um momento, vai ser especial. Eu tenho certeza. Ela diz assim, imagina Dom Robert chegando lá, você chegando e Dom Robert te recebendo no santuário. Eu falei, meu Deus, imagina só, né? Essa alegria da gente ter essa amizade lá na Polônia. Embora não esteja lá, né? Mas eu tenho certeza, vai ser especial, Evelyn. Vai ser muito especial. Mas tinha que gravar mesmo. Tinha que ter uns bastidores dessa peregrinação. Mas é interessante que Deus não te deu a graça ainda de fisicamente, né, estar lá na Cracóvia, no Santuário da Divina Misericórdia, mas ele te levou para a terra da misericórdia. Isso mesmo. Da terra que de fato jorrou a fonte da misericórdia para o mundo, que é a Terra Santa. Isso mesmo. E qual foi a experiência, Dani? Nossa, foi fantástica. Porque foi a primeira peregrinação que eu fui na minha vida como diretora espiritual. Então eu fui com o coração aberto, pensando assim, eu vou rezar muito. Claro, a gente faz as pesquisas antes, estuda os lugares que nós iremos, pergunta, conversei com outros irmãos que já foram diretores espirituais, como que faz, como que não faz, que hora que você reza, que hora que não reza, que hora que você deixa acontecer, como que é isso tudo? Tudo isso eu já tinha vivido, mas nada supera a emoção de estar ao vivo e a cores naquele lugar que Jesus pisou e passou. Então, estar ali e pensar, há 2000 anos atrás, neste mesmo lugar estava Jesus passando. Claro, você pode dizer assim, os mais céticos que vão dizer assim, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele pisou aqui, pode ser que não. Meu irmão, quando você chega lá, é diferente. Não adianta você ficar com essas coisas assim, pode ter sido aqui, pode ter sido a 30 centímetros daqui. Não importa, foi ali, Jesus esteve ali. É diferente, ele estava ali naquele lugar. Claro que há aqueles lugares assim que ressaltam, e o primeiro que eu preciso contar foi no Galecanto. Por incrível que pareça, foi um lugar assim, eu não sei se porque quando o guia foi o padre Carlos? Não. Padre Josenilson. Josenilson. Padre Josenilson, gente.
Aí uma pausa. Faz toda a diferença um guia numa peregrinação, como foi um padre para ser o guia e contar para nós, historicamente, os lugares. Faz toda a diferença. Eu posso ir sem um guia, que eu vou fazer experiência, eu já li, eu vou programar. Não é a mesma coisa, não é. Duas coisas que eu senti a diferença ainda nessa pausa do Galecanto. A direção espiritual, aliás, o guia, que é um padre, que traz uma espiritualidade, que ele não é só um guia turístico, sim, ele traz uma espiritualidade. Ele ali também é um diretor espiritual. Sim. Segunda coisa, estar em grupo. Fantástico. Duas experiências que são fantásticas. Por quê? O primeiro, quando ele explica o lugar, ele te conta detalhes que um guia turístico normal não traz. A forma com que ele te conta é embasada no Evangelho, que você leu, você escutou na Santa Missa, você leu na sua Bíblia e agora você está ali. Aqui. Quando começa o Evangelho e diz aqui, eu nunca escutei essas 4 letrinhas de uma maneira tão diferente quanto na Terra Santa. Aqui. Aqui, Jesus nasceu. Aqui, o Evangelho começa com aqui. Meu Deus, tudo muda. Eu nunca vi isso na minha vida, é diferente. E segunda coisa, estar em grupo. Você formar uma comunidade, é como uma pequena comunidade que se forma. São irmãos que estão vivendo ali. E você participa da experiência de cada um. E você contribui com a sua experiência e sente a experiência de cada um ali vivido. É diferente demais. Vale muito a pena. Fecha parênteses e vamos para o Galecanto. A experiência foi forte demais, porque ali, na hora que nós chegamos, o padre José Nilson, ele disse o seguinte: nós vamos visitar aqui aonde Jesus foi colocado de quinta para sexta-feira na casa de Caifás. Quando ele foi preso, ele foi colocado aqui, nesse buraco. Aí, olhando assim de cima, depois a gente desce umas escadinhas que foram escavadas lá para a gente chegar até o local. Quando eu cheguei ali, Evelyn, eu não consegui conduzir a oração. Graças a Deus, o Padre Leonardo estava lá. De tal foi a minha emoção. Eu fui tomada de uma emoção e eu chorava, que eu pensava, o meu Senhor foi colocado aqui. Eu estou pisando no lugar que o meu Senhor foi colocado. De quinta para sexta-feira, ele estava aqui. Sozinho. Num buraco que não dá para abrir os braços assim. O espaço que a gente vê, de onde ele foi descido, né? O padre explicou que eles amarraram Jesus e o desceram amarrado para poder ficar ali naquele buraco preso. Um espaço mínimo em que estava o meu Senhor. E eu estava ali naquele lugar. Eu chorava. Foi uma emoção muito grande estar ali. Eu nunca pensei de viver na minha vida, de estar aonde nós lemos no Evangelho. A experiência da Semana Santa que nós fazemos. Eu sou mineira. Em Minas Gerais, a experiência da Semana Santa, ela é uma experiência muito assim... pelo menos quando criança, hoje já tem alguns anos que eu não estou em Minas, né? Mas quando criança, era aquela experiência de na sexta-feira da Paixão, de quinta para sexta-feira, a minha mãe já dizia, não pode falar alto, é sexta-feira da Paixão. Tem que falar baixo. A gente não faz nada. Então, estar naquele lugar, parecia que a minha memória ia me relembrando todas as sexta-feiras da Paixão que eu já vivi na minha vida, tudo aquilo que eu já tinha vivido, toda a procissão da penitência que se faz lá em Minas, 5 horas da manhã, sai a procissão da penitência, 3 horas da tarde, vamos em peregrinação para a igreja viver as funções da Semana Santa. Tudo aquilo, e eu no lugar em que Jesus estava preso, na casa de Caifás, de quinta para sexta-feira. Foi uma emoção enorme. Quando eu saí, Galecanto, eu lembrei, Pedro. Negou 3 vezes Jesus, eu falei, Senhor, aonde eu sou Pedro? Aonde eu estou negando Jesus? E foi uma experiência mais forte do que a outra,
porque não tenho eu não tenho, Evelyn, palavras para te descrever o que eu vivi na Terra Santa. A emoção daqueles lugares. Mudou alguma coisa na sua vida, Dani? Mudou, porque essa Semana Santa, eu fui o ano passado. Sim. A Semana Santa que eu vivi depois não foi a mesma. Eu lembrava sempre daqueles lugares. Eu lembrava do solo pedregoso. Eu lembrava do caminho. Eu lembrava do Monte das Oliveiras, como ele é. Eu lembrava... Eu trouxe um galinho de... eu trouxe um galinho de oliveira lá da Terra Santa, que eu tenho um galinho. E eu ficava pensando assim, aquele Monte das Oliveiras, e eu ia recordar... Nessa Semana Santa foi diferente por causa da peregrinação que eu vivi lá, de ter ido na Terra Santa. A minha Semana Santa deste ano foi diferente, não foi a mesma. Olha só. Justamente porque eu, o tempo todo fui recordando aquilo que eu tinha vivido. Outros lugares que foram de grande emoção, quando eu cheguei na Basílica da Natividade. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ali nasceu. Sim. Aqui, Jesus nasceu. Sim. Aí o padre vai narrando. E eu recordo que aí, nesse lugar, eu fiquei muito emocionada. Mas o padre Leonardo, que foi comigo na peregrinação, foi, eu acredito, que o primeiro lugar em que... Claro, só ali, né? Só ali ele leu o evangelho desse jeito, né? Não é naquele tempo. Sim. É aqui. Aquele aqui, ele soa de uma maneira diferente e ele também se emocionou muito ali. Foi uma experiência assim, que eu vi, que não só ele, como os peregrinos. Em Belém, todo dia é Natal, né? Exatamente. Em Belém, todo dia é Natal. Meu Deus! Então, a experiência chegou em Belém, é Natal. Não, e para mim foi engraçado, porque eu nasci 24 de dezembro. Olha! Eu sou da véspera de Belém, né? Eu sou da véspera do Natal. Então, chegar ali também parecia assim, meu Deus, ontem foi meu aniversário. Ontem foi o dia que eu nasci. E para mim foi uma experiência marcante também, porque ressignificou ainda mais a minha data de nascimento. Justamente porque eu sempre sentia assim, eu sentia sempre um pouco, que foi o último dia da peregrinação que eu vivi, de Encarem. Como que se diz mesmo? Encarem mesmo. Ah, então falei para vocês. A minha experiência é um pouco de João Batista, que foi o último lugar que, assim, o tchau da Terra Santa, aquele último gostinho delicioso, foi ali em Encarem. Eu sempre me senti um pouco de João Batista. Eu vim para preparar um povo para a vinda do Senhor. João Batista preparou para a primeira vinda. E eu sinto, como Canção Nova, como missionária, como batizada, a minha missão de preparar a segunda vinda do Senhor. Essa é a minha missão Canção Nova. Eu deixei a minha casa, deixei tudo para servir a Deus para isso, para preparar um povo bem disposto. Então, ali em Encarem foi também muito forte a minha experiência. E Belém, por ser eu senti assim, eu nasci na véspera de tudo isso que está sendo vivido aqui. Este aqui, em Belém, todo dia é Natal, para chegar em Encarem e ver assim, a minha missão é ali. Então, eu saí da Terra Santa com uma missão ressignificada. Esse João Batista que prepara um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Eu preparo um povo para a segunda vinda. E como eu preparo com a Divina Misericórdia? Eu preparo anunciando a Divina Misericórdia, que é a última tábua de salvação, que para os nossos tempos, para este novo milênio, como diria São João Paulo II, o que o homem mais precisa, o que a humanidade precisa, é da Divina Misericórdia. É a Divina Misericórdia. Então, ali foi a junção. Foi um enviar. O último dia da peregrinação, as últimas horas ali na Terra Santa, ter estado em Encarem, que foi também um presente, porque na peregrinação em si, olha só como é que a obra de Maria dá presentes para a gente. Porque na peregrinação, no roteiro né? Não estava em Encarem. Mas, por providência de Deus e por presente da obra de Maria, por presente do diretor espiritual, do guia, aliás, do guia, né, que era o padre, nos levou até lá. Olha só. Foi uma surpresa para todos nós da peregrinação, por questão do horário do voo, deu tempo da gente ir lá.
fazer essa visita, ganhar esse presente, e para mim foi um momento de envio. Eu fui à Terra Santa, eu pisei na terra de Jesus, eu fiz a experiência, eu estava ali no Evangelho vivo, eu estava ali naquele lugar que tudo aconteceu, onde tudo aconteceu. Fantástico. E ali o Senhor me enviou. Sim, minha filha, você nasceu na véspera. Você é João Batista. E agora você vai. E mais emocionante ainda, de Karen, eu estava ali nos primeiras semanas de gestação da Giovana. Nossa! Eu fui para a peregrinação. Poucos dias antes de sair em peregrinação, eu fui em novembro. Aliás, não, eu fui em outubro. A nossa peregrinação saiu 13 de outubro. No dia 9 de outubro, eu tinha feito o exame e descobri que estava grávida. Nossa. Então, eu fui nas primeiras semanas de gestação. Giovana já foi para a Terra Santa. Já foi para a Terra Santa. Giovana já esteve na Terra Santa, não é? No ventre. Dentro da barriga, mas foi. E ali, aquela chegada, né? Subindo aquele monte, na Casa das Montanhas, tudo que o padre ia explicando, muito lindo. Quando nós chegamos ali, aquela estátua que tem muito bonita de Nossa Senhora e Santa Isabel. E eu, grávida, quando eu cheguei, eu olhei aquela estátua, eu falei, meu Deus, que emoção! Aqui, né, Nossa Senhora encontrou com Isabel. E também o sentido do nome de João Batista, né? Sim. E Deus derrama a sua misericórdia. E esse significado foi muito novo para mim, porque eu não sabia. Quando o padre José Nilson ele disse que João significa que Deus derrama a sua misericórdia, para mim foi tão forte, porque eu senti também. E aí eu fiquei pensando, quando eu chegar lá eu vou falar com o Augusto, né? Porque se for menino a gente podia colocar João, por causa de João Batista e tal. Aí, quando foi menina, eu pensei, não, Joana, não. Mas aí a gente começou a procurar João Paulo II, Giovanni. E aí, Giovanna saiu por causa do italiano de João, que é Giovanni. Que fantástico, Dani. Aí até ela ia nascer perto do aniversário de João Paulo II. Aí eu falei, se ela nascer no aniversário de João Paulo II, vai ser Giovanna Paula. Mas aí ela não nasceu, ficou Giovanna Maria mesmo. Justamente por causa daquele momento da peregrinação. Foi aquela experiência que determinou o nome dela, de Giovanna. E por causa disso. Fantástico, fantástico. Giovana, você vai assistir esse podcast quando você estiver maiorzinho, vai ver sua mãe falando de como que surgiu o seu nome. Gente, que coisa linda, que coisa linda. Eu queria ficar nesse podcast aqui. Tô aqui assim, ó. Tenho certeza que você também. Então, se inscreva no nosso canal, já deixa aí o seu comentário. E se você sentiu no coração, porque peregrinação é um convite antes de Deus. E se Deus está te convidando, Ele vai providenciar, Ele vai abrir todas as portas necessárias para você fazer essa experiência. E talvez o convite de Deus para você hoje é fazer essa experiência em 2025 com a Dani, na primeira vez dela no Santuário da Divina Misericórdia. Dani... Estou assim, ó. Olha, foi maravilhoso. O tempo passou que eu nem senti. Eu tenho certeza que quem assistiu também olhou, opa, já está terminando. Mas muito obrigado, viu? Por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco, de trazer tantas experiências lindas. Assim, esse podcast eu termino com uma consciência muito grande, que de fato há um céu que se move na nossa vida. Amém, é isso mesmo. Há um céu que se move na nossa vida. Eu agradeço muito a oportunidade. Primeiro, a oportunidade que, antes de tudo, nós tivemos juntos com a obra de Maria na Terra Santa. E tudo aquilo que virá. Sim. Meu coração fica nessa expectativa de chegar lá, rezar o texto da misericórdia em português, mas ouvir eles dizendo Dlaego bolesneimen, que pela sua dolorosa paixão em polonês, para a gente poder rezar junto o texto da misericórdia lá. Vai ser outra... Aí sim, esse próximo podcast, meu Deus do céu, se esse foi emocionante, quando eu chegar...
Pronto, já está marcado. Eu vou aceitar o convite para vir aqui. Super eu vou marcado. me convidar para vir aqui no podcast. Fechou. Obrigado, Deus lhe pague. Amém. Esse foi o Pode Peregrinar de hoje. Estamos aterrissando, mas não aterrisse, porque semana que vem nós temos mais um Pode Peregrinar. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.